E aí, queria dar uma noção para vocês, primeiramente. Bom, apesar que são 20 horas em ponto, não sei se vai chegar mais alguém, e se chegar, vai entrando. Mas só orientando, eu vou pedir que todos deixem o microfone desligado neste início. Eu vou estar trazendo alguns conceitos aqui para vocês, alguns pontos que a gente considera importantes para nós fazermos algumas reflexões, pensarmos um pouco sobre certas questões que a gente vivencia no nosso dia a dia e principalmente a nossa postura diante das situações que a gente vivencia. Afinal de contas, o que nós vamos falar hoje é como lidar com as adversidades da vida. E é um assunto que lá, quando nós estivemos reunidos lá no grupo do Ressonância Quântica, chegamos à conclusão que seria um tema importante para a gente estar trazendo aqui hoje. Então, antes de mais nada, meu nome é Nelson Cunha, aqui ao meu lado está a minha esposa, Simone Camblor, né? Cunha. Temos aí a presença da Suri Kobayashi, que também é uma das terapeutas que fazem parte do grupo do Ressonância Quântica, que faz a modulação dos campos informacionais. Tem a Glorene também, que não está presente, pelo menos não chegou ainda, parece que ela está em atendimento. E tem o Rafael, que também faz esse trabalho juntamente a todos vocês. E hoje também está trabalhando à noite, E né? hoje também está trabalhando à noite. Já teve pessoas que falou que não vai poder se acompanhar agora, por isso que eu estou gravando, para que eles possam assistir posteriormente. E assim que eu explanar aqui o assunto que eu trago para vocês, a gente trazer de uma maneira um pouco mais metódica para pontuar pontos, trazer pontos importantes. Depois a gente abre para perguntas e respostas, né, para que a gente possa participar aqui e tentar ter um aproveitamento melhor possível deste encontro. Então, antes de mais nada, em nome do Ressonância Quântica, parabenizo a todos vocês por estar aqui junto conosco. Realmente é uma jornada de transformação, uma jornada que conscientemente ou não, provoca transformações. A gente percebe que tem pessoas que, às vezes, passado todo o processo, ela começa a perceber que houve mudanças e não se deu conta. Então, isso é um processo muito individual de cada um, mas que hoje nós estamos, inclusive, disponíveis para tirar qualquer dúvida, né? Sueli, acho que é nova no Ressonância Quântica. A Hilda já não é novidade para a Hilda, né, Hilda? A Não. Andrea também é novidade dentro do Ressonância Quântica. A Babi, que está chegando agora, também é novidade. Então, vocês podem aproveitar hoje para tirar dúvidas, tá bom? Eu vou passar uma projeção para vocês, uns slides, para que a gente possa falar sobre o assunto de uma forma sequencial, um tanto coerente, para a gente construir aqui um raciocínio, né, sobre esse tema, que apesar de um tema parece ser bem simplório, mas ele provoca aí, estimula na gente muitas reflexões para que a gente possa realmente iniciar um processo interno para que eu possa lidar melhor com aquilo que está fora de mim. Então, a gente sempre parte do princípio de que parece que são dois mundos que não estão conectados, né? Meu mundo interno e o meu mundo externo. Aquilo que eu vejo com os olhos parece que é um mundo totalmente separado daquilo que eu vivencio dentro de mim, que são as minhas percepções, a minha forma de pensar, aquilo que eu sinto. Bem-vinda, Edicleia. Está nos ouvindo, né? Tá, perfeito. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, e a gente dá a impressão que são duas coisas totalmente desligadas, desconexas. E esse é um ponto importante que a gente vai estar falando aqui hoje, para que nós possamos aprofundar essa nossa consciência e podermos lidar de uma forma mais harmônica, mais agradável, mais prazerosa, mais divertida com tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Então, esse é o É o nosso grande grande desafio. desafio. Eu já dei liberdade para minha esposa aqui para me interromper a hora que quiser fazer alguma pergunta. E aí nós vamos trocar bastante figurinha aqui hoje, tá bom? Fiquem muito à vontade. Eu quero que vocês mantenham a mente aberta, flexível, para que a gente possa aproveitar o máximo desse encontro e podemos aí agregar conhecimentos para a nossa vida, tá bom? Muito bem. Então, muito bem. Espero que todos estejam vendo aí. Se quiser até abrir o microfone só para
falar se está tudo ok, está enxergando aí o boas-vindas, ressonância quântica. Sueli, pode falar, tudo bem? Tudo. Eu estou no celular, então dá para eu ler só boas-vindas, mas eu tenho um problema, talvez seja o meu celular, né? Mas tá dando para E ver você, imagem sim. talvez se você colocar ele, não sei se você está com ele deitado ou em pé. É, porque ele está carregando a bateria, por isso, então ele Ah, está deitado. então tá, porque eu Talvez. fico só preocupado se o tamanho do slide está o suficiente para que vocês possam enxergar, tá Ah, bom? agora dá para enxergar tudo. Realmente é porque o meu está deitado, tá? Perfeito. Então vamos lá. Alguns conceitos importantes que nós vamos trazer para que a gente possa aprofundar um pouco nesse conceito, né? De como eu posso, de alguma forma, lidar de uma maneira mais leve, mais tranquila com as situações que acontecem ao nosso redor. Então, a grande pergunta que a gente faz é: como lidar com as adversidades? Então, vejam aqui a situação da pessoa aqui no banheiro, né, por exemplo, não deixa de ser uma adversidade. E o que vem a ser uma adversidade? Então, vamos lá. A adversidade, ela é uma condição de dificuldade, uma desvantagem, ou talvez um infortúnio que a pessoa esteja enfrentando. Essas dificuldades podem se manifestar de várias formas, tá? Então, ela pode se manifestar como, por exemplo, desculpa, de maneiras das mais adversas. Então, o objetivo hoje desse encontro é que possamos trazer um novo olhar para as adversidades e as suas diferentes formas, né? Para que a gente possa gerar motivação dentro de nós para enfrentar desafios, com uma mentalidade positiva e resiliente. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, que acima de tudo, cada um de nós saiamos daqui hoje motivados. Esse termo motivação, ele é importante em nossa vida. Porque muitas vezes a gente enfrenta as coisas de uma maneira muito desanimada, muito sem disposição. Então é importante que a gente aprenda a estarmos motivados para enfrentar as coisas. E a motivação ela é um ponto muito importante neste processo. E outro ponto importante, a gente vai estar trazendo aqui, oferecer para vocês algumas estratégias práticas para lidar com situações difíceis. Então, esses são os pontos, os objetivos de hoje, para a gente estar trabalhando essas questões. Então, vamos lá, voltando então. O que, que são adversidades, né? Como eu falei antes, é uma condição, uma dificuldade, uma desvantagem que a pessoa está enfrentando. E essas dificuldades, elas podem se manifestar de várias e várias maneiras. Então, nós temos vários tipos de adversidades, que podem estar em relacionamentos, adversidades financeiras, de saúde, né? A Deixa eu pessoa te fala, interromper só um pouquinho, Nelson. pois não. Você está girando o slide, o meu está parado, só no boas-vindas, tá? Não Ah, sei se é. se Opa, você. vamos O lá. meu, eu não sei o dos outros. Então, vamos lá. Tá sim. Acho que aqui Aqui agora também. foi, né? Sim. Agora sim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui agora. Ah, tá indo aí agora? Sim. Pronto, então tá bom. Então, esses são os objetivos para a gente hoje, tá bom? Então, voltando aqui, até para mostrar a figurinha para vocês aqui da pessoa, por exemplo, no banheiro, com um desafio, né, diante dela. Então, vamos lá. O que são adversidades? E as adversidades, que são vários tipos de adversidades, elas podem estar impactando na nossa vida, gerando algumas dificuldades em várias áreas. Pode ser na área de relacionamentos, na área financeira, na parte de saúde, carreira, ambiente de trabalho, quantas e quantos desafios nós temos no ambiente de trabalho. Discriminação também é uma adversidade, né? Nós vemos um momento bastante, tem se dado muita atenção para essa questão, discriminação racial, sexo. A parte de exclusão, quando a pessoa se sente excluída, ela enfrenta uma adversidade
e, de certa forma, pesada, a violência, adversidades emocionais que podem estar dentro de relacionamentos, ou emoções que a pessoa vivencia, ela tem dificuldade de lidar com aquilo. Até diversidade cognitiva, por exemplo, pessoa que tem dificuldade de aprender. Hoje a gente tem essa questão aí que estamos vendo muito de crianças autistas, por exemplo. Então, para ela é uma dificuldade e até para os pais, né? Então, isso é também uma diversidade. Adversidades culturais, né? De cultura, política, língua, por exemplo, também, né? Diversidade de línguas também pode gerar certos desafios. Então, as adversidades, elas estão na nossa vida em toda e qualquer direção, né? Então, é um ponto que está presente em nossas vidas. Então, adversidades são situações que testam, de certa forma, a nossa resiliência. E assim, só para a gente também esclarecer um pouquinho, o que vem a ser resiliência, né? Resiliência é a nossa capacidade de enfrentar, superar e de se adaptar de maneira positiva aos desafios, às adversidades, às situações estressantes. É uma habilidade de se recuperar de eventos difíceis, mantendo a saúde mental, emocional e muitas vezes saindo dessas experiências até mais forte e mais capacitado do que antes de encarar e enfrentar aquela situação. Então, a resiliência envolve várias características e habilidades da pessoa. Ela tem a habilidade de se adaptar, ter uma força interior, otimismo, ser flexível, né? Então, são pontos. Autoconfiança também é importante. E aí é importante a gente entender que resiliência não significa que não tem dificuldades. Resiliência não significa que está ausente a presença da dor. Mas resiliência é a capacidade de lidar com esses desafios de maneira saudável e produtiva. E aí é que está o nosso desafio interno. Porque dependendo dos conceitos que eu trago dentro de mim, eu acho que, se eu estou diante de uma dificuldade, desafio, e eu não encontro o caminho, eu estou deprimido, eu estou completamente desmotivado, muitas vezes, ou melhor, quase a maioria das vezes, é apenas uma questão de ponto de vista, de como você está olhando aquela situação, tá? Então, a resiliência ele é um processo dinâmico, ele pode ser desenvolvido. Nós podemos desenvolver a resiliência e fortalecer ela ao longo do tempo. Então, isso é importante a gente entender isso. E um ponto muito importante, que a diversidade, gente, são parte da vida. E todas as pessoas, sem exceção alguma, enfrentam desafios. Então, por mais que eu esteja diante de um problema, de uma situação que aos meus olhos ela parece ser uma situação intransponível, Parece ser um caos. parece ser um caos, o fim do mundo, né? Que todos nós enfrentamos muitas vezes, estamos em situações que naquele momento a gente dá esse tipo de olhar, mas precisamos entender que ninguém está isento. Todo mundo enfrenta desafios. Então, primeiro ponto, não se sinta um ET, um infeliz do universo, porque você está enfrentando desafios, porque todas as pessoas enfrentam, os mais variados. E o que é interessante, às vezes o desafio que o outro enfrenta, que para ele é complicadíssimo, para você é simples. E muitas vezes aquilo que você enfrenta, que para você é complicado, para o outro é simples. Então, um ponto importante é a gente entender que aquilo que chega até a gente não é ele que vai dar, que vai dizer para você qual é o tamanho do problema, mas é como você olha para ele. Uma situação que surge na sua frente, quem vai dar nota para ela, quem vai dizer a grandeza dela, se ela é algo pequeno, se é algo grande, se é algo insignificante ou algo intransponível, quem vai dizer isso é você. Não é a situação, não é um problema, não é a adversidade. Porque o mundo o tempo todo está em transformação.
E transformação implica em desafios, né? Por exemplo, você quer fazer a limpeza da sua casa. Os móveis estão tudo no lugar. Para você fazer uma transformação e deixar aquilo limpo, você tem que primeiro fazer uma bagunça, tirar móveis do lugar, abre gavetas, faz aquilo que parece ser um caos, para depois, quando tiver tudo em ordem, você causou uma transformação, saiu de um estado e passou para um estado melhor. Então, toda transformação, ela gera um movimento. Todo movimento parece ser um caos. Parece ser algo que não deveria estar ali. E que eu não vou dar conta. Ou que eu não vou dar conta, né? Mas a Simone está colocando aqui. Então, eu trouxe até a imagem do peixinho, né? O desafio dele de sair de um pote pequeno para nadar e sair para um pote maior. Interessante É um ele desafio. trazer essa imagem do peixe, né? Porque justamente hoje eu vi. Só que o peixinho ele pulou de um tanque de água para chegar no lago. E a dificuldade dele de chegar até o lago, mas ele não desistiu. Ele encontrou vários desafios pelo meio do caminho. Tinha uma caixa no meio do caminho dele. Ele teve que dar a volta na caixa. E ele É. tinha um tempo para chegar lá. Ele saltou de dentro era uma caixa, uma espécie de um viveiro, eu não sei como é que era aquilo. E alguns metros, provavelmente uns 4 metros, 5 metros, tinha um lago. E ele saltou de dentro daquela caixa, gente. Ele saltou e caiu na terra. E a briga dele se balançando e tentando se movimentar, peixe não tem perna, não tem braço, não é cobra, mas ele buscando meios de transpor aquela distância. E aí ele virou a cabeça para um lado, bateu na caixa, pegou até o caminho mais distante, dando a volta numa caixa que estava no chão. E aí daqui a pouco ele está numa situação com pedras, com um monte de coisa, e ele foi, quando caiu no lago, liberdade. Então vejam, ele promove uma mudança, ele quer sair de um estado A para um estado B. E para fazer isso, gente, requer uma transformação. E toda transformação gera um movimento de ajuste. E aí a gente olha muito esse movimento e vê aquilo como um caos, um desafio intransponível. Mas falando até por um lado mais espiritualista, existe um conceito filosófico, espiritual, que diz o seguinte: nada vem até você se você não tiver capacidade para transpor. Então, se aquilo chegou até você, é porque você tem condições e capacidade para transpor aquilo. Senão, não estaria diante de você. Isso é um conceito, né, espiritualista, mas que vale reflexões, né? E aí eu gostaria de aqui agora trazer uma história real para vocês. Essa é uma história muito interessante. Pode ser que alguém já conheça. Para quem não conhece esse rapaz, o nome dele é Nick Vujicic. Ele é um australiano, ele nasceu em 1982 e ele teve que encarar imensas adversidades desde o momento que ele nasceu. Ele nasceu com uma condição rara, uma síndrome, né? Síndrome de tetra-amélia. Ela se caracteriza pela ausência de braços e pernas. Então ele, quando nasceu uma criança saudável, um rapaz bem apresentável, bonito, né? Mas é. Sim. E ele nasceu com essa questão. E ele, apesar dos desafios físicos, né? Ele teve que enfrentar uma série de coisas. Então, na infância dele, ele enfrentou bullying, ele enfrentou exclusão social, ele passou por períodos de depressão quando era criança, e ele pensou em suicídio aos 10 anos de vida. Então, vocês imaginam o que uma criança com 10 anos de vida já tinha passado, sofrido, que ele chegou à conclusão que não valia a pena viver. Então, com 10 anos, ele pensou em suicídio. E essas limitações físicas dele
Ele tinha dificuldades diárias para lidar com tudo, né? Desde se vestir, se alimentar, tudo. Ele tinha muita dificuldade devido às limitações físicas. E ele teve que lidar, principalmente, com a questão de autoaceitação, né? Porque ele tinha que lutar internamente para aceitar a sua condição e, principalmente, para ele encontrar um propósito de vida. Ele precisava encontrar um propósito na vida e esse, para ele, foi o maior desafio, né? O maior desafio. Foi o maior desafio emocional que ele enfrentou, porque as emoções dele não eram nada favorável a ele criar um propósito de vida. Bom, esse rapaz, ele se formou na Griffith University aos 21 anos de idade. Ele se formou com dupla graduação em contabilidade e planejamento financeiro. Hoje, a carreira dele é de orador motivacional. Ele iniciou a carreira como orador e ele fundou a organização sem fins lucrativos chamada Life Without Limbs, que significa Vida Sem Membros. Essa foi a fundação que ele criou. Ele viaja pelo mundo, compartilha a sua história, inspirando as pessoas a superarem suas próprias adversidades. Ele é autor de livros. E um dos livros mais vendidos dele é o tal do Life Without Limits, Inspiration for Ridiculous Good Life. Olha, não sei se eu falei o inglês certo. Mas a tradução do título do livro dele é o seguinte: Vida Sem Limites. Inspiração para uma vida ridiculamente boa. Quando eu li a tradução, gente, eu fiquei impactado. Ele estava falando sobre inspiração para uma vida ridiculamente boa, né? Onde ele compartilha experiências, lições de vida. Atualmente, ele é casado com a Kenny Miyahara. Ele casou em 2012. Ele tem 4 filhos, sendo que as 2 menininhas mais novas são gêmeas. Filhos lindos que ele tem. E ele, com isso, ele demonstra que é possível ter uma vida plena e feliz, apesar das limitações físicas. E aí, Nick Fujisaki ensina que, independentemente das adversidades que enfrentamos, é possível encontrar força e propósito. Ele acredita que todos têm a capacidade de superar desafios e viver uma vida significativa e plena. Sua história é um poderoso exemplo de resiliência e uma fonte de inspiração para pessoas em todo o mundo. E aí tem uma foto dele surfando, tá? Sem braço, sem perna, surfando. Ele nada. Ele, antes de casar, ele quis ter uma vida independente. Ele foi morar sozinho. E na casa dele, ele cuidava tudo dele sozinho. Então, você imagina a dificuldade, como ele poderia fazer isso, né? E aí, como mensagem, fica aí essa foto na internet, que eu achei demais, para a gente perceber que, às vezes, a nossa força não está na aparência, gente. A nossa energia e nossa capacidade, ela não é algo perceptível com os olhos, perceptível com os 5 sentidos, mas é algo interno. E todos nós, sem exceção alguma, temos condição de exteriorizar esse potencial. Todo ser humano, sem exceção alguma, traz um potencial imensurável dentro de si. Agora, enquanto cada um de nós não percebemos que temos esse potencial, nós não conseguimos utilizá-lo. E aí eu achei muito interessante essa imagem, o desenhozinho que fizeram, que eu acho sensacional e muito inspirador, para que a gente entenda que muitas vezes a gente às vezes pode estar lamentando de situações, reclamando sobre certos problemas que estamos vivenciando, mas entendam que todas as pessoas enfrentam seus problemas. E às vezes o problema que o outro enfrenta, que ele já conseguiu até superar, se eu estivesse num lugar ali agora, para mim aquilo seria o fim do mundo, né?
Agora, com certeza, esse rapaz, ele é, com essa sabedoria, esse dom inspirador, em virtude do quê? Dele ter conseguido superar o desafio. Então, toda vez que a gente enfrenta uma dificuldade e supera ela, inevitavelmente, nós nos tornamos mais fortes. Não queiram vocês, por exemplo, que para ter um corpo mais musculoso, né? Vamos assim, um corpo mais esbelto, não queira você que vai conseguir isso sem esforço, sem ir para academia, por exemplo, sem fazer exercícios, sem correr ou sem andar, porque isso vai, mais dói, mais cansa. Sim, toda mudança de A para B, que é uma transformação, gera um movimento. Agora, esse movimento pode ser algo para você ruim ou agradável. Depende como você lida com ele. Quantas pessoas vão para academia, faz careta lá fazendo exercício, não é que a gente vê? Estão pegando ferro, levantando peso e faz careta, careta, careta. Quando termina, ela está feliz com aquilo que ela está fazendo. Ela se sente bem com aquilo que ela está fazendo. Porque dentro da perspectiva dela, aquilo é legal, é divertido. Quem não está acostumado pode ir uma vez e não querer ir mais. Não, isso dói, isso cansa. Dia seguinte, meus braços, minhas pernas não vai, sabe? Até abrindo um parênteses, esse final de semana, eu fui fazer um trabalho voluntário pela Casa Vó Benedita. Está tendo aqui em Santos a festa junina, né? Inverno divertido. É festa de inverno que a Prefeitura de Santos faz todo ano. Agora está num local bem diferente, lá no centro de Santos, e as entidades beneficentes montam lanchonete, restaurante, para arrecadação de fundos, e aí vai um monte de pessoas voluntárias para trabalhar e ajudar. E a Vó Benedita é uma entidade que a gente ajuda já há um bom tempo, algumas décadas, né? E lá eles montaram um restaurante e eu fui ajudar esses últimos sábados. Eu trabalhei lá das 5 da tarde até as 23h30, mais ou menos. E foi algo bastante dinâmico. Gente, eu estava lá empolgado, né? Cheguei em casa quebrado, moído, pela falta de hábito. Dia seguinte, para movimentar as pernas estava difícil. Aquilo incomodava. Mas eu sabia que talvez ia passar por isso. Mas é um processo interessante. Porque ao mesmo tempo eu estou pensando comigo, gente, não deixa de ser um exercício, uma atividade. Somente eu, aos 60, que tenho uma atividade bastante estática, meu trabalho é sentado, né? Então também olho para isso com um olhar até motivacional, porque eu pretendo voltar. Eu quero estar lá de novo, né? Então tudo depende de como você olha as coisas. E aí um ponto importante que a gente precisamos entender é como nós percebemos e olhamos para as coisas. Como é a sua percepção diante dos desafios? Como é a sua percepção diante das diversidades, das adversidades? O que eu quero com essa imagem aqui, vocês estão olhando, é que a gente perceba que a forma que eu olho um desafio não é a mesma forma que o outro olha. Os pontos de vista sempre são diferentes de pessoa para pessoa. O mundo interno de cada um é diferente do mundo interno do outro. Cada um tem a sua forma de ver as coisas e lidar com as situações ao seu redor. Então, a nossa percepção afeta a maneira como lidamos com os desafios. Mas tem um ponto muito importante. Nós precisamos ver os desafios como oportunidade de crescimento. Os desafios não chegam até nós para atrapalhar a nossa vida. Eles não estão diante de você para impedir que você alcance aquilo que você quer. Muito pelo contrário, né? Não. Por exemplo, a pessoa está vivendo a vida dela, está trabalhando em um determinado emprego. Um exemplo, né? Corriqueiro. Está trabalhando em um determinado emprego e ela tem um sonho. Ela criou na mente e
tem a motivação de ter um emprego numa outra empresa, onde ela pode trabalhar de determinada forma, tem aquele sonho. E quando a pessoa projeta na sua mente uma intenção, ela movimenta uma energia, a energia universal. E essa energia ela se movimenta no sentido de que concretizar o que você almeja. É lógico que isso tem várias condições para isso. Mas você tem que estar gerando um movimento com as suas intenções. E, de repente, a situação dela parece que vira um caos. O emprego começa a não dar certo, começa a aumentar as dificuldades de relacionamentos profissionais, a empresa começa a entrar numa decadência financeira, e a pessoa pensa, puxa vida, eu querendo crescer e me desenvolver, mas parece que o mundo está contra mim. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Porque as pessoas comumente falam. Então, aí, de repente, a vida dela parece estar ficando um caos, a empresa fecha, ela perde emprego, e aí ela, como está em casa, sem tempo, porque perdeu o emprego, ela pega um jornal e vê uma oportunidade, liga e vai de encontro ao emprego que ela sempre quis. E aí ela olha para trás e percebe, puxa, se eu estivesse no trabalho, eu não tinha visto aquela oportunidade, porque eu estaria dedicando meu tempo de trabalho lá, àquele horário, naquele momento, eu não teria visto aquela oportunidade, que ela se encerrou rápido, abriu e fechou, e a minha oportunidade teria passado. Mas como ela gerou um movimento para chegar até aquele ponto, né, o caos foi interessante. E aí eu posso olhar para o caos como algo que está lá para me atrapalhar, ou como algo que pode estar me motivando a uma mudança. Então, no momento em que você tem a visão de que você, e eu vou trazer um termo aqui que eu não consigo nunca me dissociar dele, que você é um ser divino, não tem, a gente não encontra outra palavra para se referir ao que é o potencial humano, o que é o ser humano em sua essência. Todos vocês são seres divinos. Não tenham dúvida disso. Isso, para mim, é a mais pura verdade. Pensar de forma totalmente contrária seria totalmente irracional. A razão, por mais que eu tente ver de maneira matemática, a razão sempre me leva a olhar, entender e aceitar que somos seres divinos. Quanto mais se aprofunda nos estudos da física quântica, mais evidente isso se torna. Carregamos com nós um potencial tão absurdo. Absurdo! Nós não temos noção da grandiosidade que é. Nós sequer estamos arranhando ainda o potencial humano. Ah, o ser humano constrói grandes coisas. Ele não atingiu 5% do que ele pode. Se é que chegou a 5%. Então, nós temos um potencial com a gente absurdamente enorme. Podemos chegar até o ponto de dizer que ele é praticamente infinito. Então, nesse sentido, é importante que a gente olhe as dificuldades como uma oportunidade. Por que isso é importante? Porque quando a dificuldade surge, e você não vê ela como uma dificuldade, a tua mente, ela vai gerar um movimento favorável a você. Se você olha para uma coisa que está diante de você, você vê aquilo e gera um movimento de medo, de ansiedade, de preocupação, né? Lamúrias, lamentações, depressão. Isso tudo são formas de frequências que nós emanamos para o universo e que não colaboram para que você esteja num patamar de plenitude, sabedoria, né? Num patamar de agradável, de satisfação. Está te empurrando para onde? Para um patamar de quê? De desânimo, de situações adversas, de sofrimento. Então você exerce um papel preponderante na construção do teu destino. Isso é fato, gente.
Isso não é teoria, isso não é balela para contar só para deixar alguém animado, não. Isso é fato. Existem experimentos quânticos que comprovam isso, né? Então é importante a gente perceber isso. E muita atenção no seguinte, gente. É como eu falei, a realidade de um não é a mesma realidade do outro, né? Então um chega lá para o outro, está muito fundo, o outro bate no pescoço, né? Então, mas como cada um vê a situação é diferente. O que me incomoda pode não incomodar o outro. O que é agradável para o outro pode ser desagradável para mim. E esta percepção de que cada um tem a sua percepção, ela é importante, inclusive nos relacionamentos, para que eu aprenda, primeiro, respeitar o outro, e isso é importante para que você tenha mais resiliência, né? O respeito ao outro. E segundo, entender que cada um está no seu processo. Você evita Mal entendidos? desapontamento, né? Você não vai ficar frustrado porque você espera que o outro faça ou pense de um jeito, mas não vai pensar e agir do jeito que você quer. Você não está frustrado, porque sabe que cada um pensa do jeito diferente de você. Você não cria expectativas, né? Você não gera expectativas. Então, até nas questões emocionais, você vai lidar melhor, você vai ter mais resiliência para lidar com situações de relacionamentos, por exemplo. Então, isso é importante para você lidar com aquilo que você enfrenta. E aqui eu trouxe a cena do filme A Cabana. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Quem não assistiu, gente, assista. Terminando esse encontro aqui, já vai lá, procura no YouTube, no Netflix e assista o filme A Cabana. Ele é muito inspirador. E tem uma cena interessante nesse filme, onde está o personagem aí, o Mac, né? Que é esse rapaz, e ele está ali no meio de um jardim com a Sarayu, né? Que é outro personagem do filme. E quando eles estão ali no meio daquele jardim, que ele vê um monte de ervas daninhas, ele acha que o jardim não está bem cuidado, né? Porque ele vê as plantas, flores misturadas, algo muito caótico para ele. É um caos. E ele fala, não, isso aqui é um jardim, porque ele vai andando no meio da mata, assim, no meio das plantas, né? Vocês podem ver aí pela imagem mesmo que eles estão andando pelo meio e ela dizendo que aquilo era um jardim, né, que está sendo construído, mas na visão dele, para ele, aquilo era um verdadeiro caos, né? E aí, quando eles mostram a imagem do alto, você percebe que aquilo que lá no meio parece ser um caos, ele existe uma ordem, existe uma beleza quando você tem um outro ponto de vista. Então, dependendo da ponto, do teu foco parece ser um caos. Mas quando você tira o foco e vê de um outro ângulo, tudo tem ordem. Tudo tem um porquê de ser. E esse é outro ponto importante que eu quero estar trazendo aqui para vocês. Aquilo que nós chamamos, anotem isso, aquilo que nós chamamos de caos é algo que está tão somente na nossa mente. Porque externamente não existe caos. O caos, ele existe na nossa mente a partir do momento em que você não entende as razões, não entende as conexões, não entende os porquês da existência de cada coisa que está ao teu redor. Parece ser um caos. Não faz sentido para mim. Eu não quero dizer que cada um de nós temos que chegar a um ponto de olhar para tudo que está à volta e ter uma visão, entender tudo. Porém, é importante que eu tenha esse entendimento. Porque quando eu entendo que o caos só está na minha mente, que se aparentemente parece um caos, mas eu entendo que por trás de tudo existe uma ordem, eu relaxo diante do caos. Eu não me debato naquilo que aparentemente é um caos. Eu não entro em ressonância com uma ideia de loucura, de desespero.
de desesperança, porque eu tenho dentro de mim uma convicção, um conceito. Ó, parece ser um caos, mas não é. E eu sei que tudo no universo é temporário. Tudo passa. Nada é permanente. A alegria passa, o caos passa. Na verdade, tudo passa. A gente só precisa dar um tempo e tentar aprender com aquilo que está manifestado. Tentar aprender com aquilo que está projetado naquele momento. E aí a Simone traz um ponto importante. Aprender com a situação. Se eu aprender logo, a situação acabou o motivo dela estar dentro da sua vida. Já aprendeu, ela trouxe, ela veio para te dar uma lição. Você já aprendeu? Ela vai embora. Então, o tempo em que você vai vivenciar aquilo que você chama de caos também depende de ti. Não depende de nada externo, não depende do outro, não depende do pai, da mãe, do marido, do filho, da situação, do mundo, do planeta, de Deus, do governo, não depende nada disso. A única coisa que depende é de você mudar a tua perspectiva, de você ver aquilo de forma diferente, transformar, aprender o que é necessário. Pronto, acabou o desafio. A vida é como uma escola. Na escola você está estudando, depois vem a prova. Se aprendeu, você faz o quê? Passa para a lição seguinte. Se não aprendeu, o que que faz? Volta para o ano, né? Repete o ano para começar tudo de novo. Apesar que hoje eles não querem mais fazer isso, mas no meu tempo era assim. Mas a vida não mudou, né? Não houve ninguém que chegou lá e mudou as normas escolares da vida. Se eu não aprendi com aquela situação, ela pode até dar uma trégua, mas ela volta. Ela volta porque você não aprendeu o que é necessário. E se você aprendeu o que é necessário e ela novamente voltar, você sabe lidar com aquilo. Como tudo é temporário, eu quero que cada um de vocês agora tente imaginar algo que no conceito de vocês é algo permanente, é algo eterno. Vocês conseguem imaginar alguma coisa, qualquer coisa? Deixa a imaginação fluir. Consegue imaginar alguma coisa que vocês olhem e falam, não, isso aqui é eterno? Só que não tem como mudar. Vai ser sempre assim. Bom, já vamos sair da nossa própria vida, nosso corpo, nossa vida, né? Nossos bens, minha casa, não tem como ser eterna, né? Eu estou morando nela temporariamente, posso não estar amanhã depois também pode ser demolida, pode vir um terremoto derrubar tudo, é temporário. Meus bens, meu patrimônio é temporário. Minha vida aqui nesse planeta é temporária. O planeta Terra, ele é eterno? Não, gente. Ele é temporário. Por que é temporário? Porque tudo aquilo que tem um início, infalivelmente tem um término, tem um fim. Então tudo é temporário. Agora, de repente, vocês podem trazer um conceito mais transpessoal, mais holístico, mais espiritualista e trazer alguns termos que você pode dizer, não, aqui tem eternidade. Por exemplo, não sei qual conceito cada um tem, Deus. Eu não tenho como ter um conceito de Deus de algo ser algo temporário. Deus para mim é eterno. A vida é eterna. Vida com V maiúsculo, quando a gente fala da vida, né, que ela independe de manifestação de algo, independe, por exemplo, de um corpo físico, a vida em si é eterna. O amor é eterno. Sabedoria é eterna. Só cresce, né? Só se expande. Mas ela é eterna. Então vocês vão perceber que todos os conceitos de eternidade, de permanência, de durabilidade, não é nada conectado às questões materiais, perceptíveis com 5 sentidos. E aí a gente pega os conceitos, aquilo que a gente vivencia nos 5 sentidos, e torna aquilo como uma referência para viver. E quando aquilo não está como eu espero que esteja, vem sofrimento, vem dor, desespero. Oh, meu Deus, e agora o que eu faço da minha vida? Então, requer que a gente tenha, né, essa visão mais ampla, mais profunda, né? E nisso tudo, qual é o papel das emoções, né? Porque nós somos seres emocionais, sentimos isso tudo, sofremos diante das situações,
Ah, Nelson, mas você está falando assim, mas quando aquela situação bate, eu entro em desespero, aquilo dói, eu choro. São as suas emoções. Tem alguma coisa errada em sentir emoções? Não! Somos seres emocionais. A emoção faz parte da experiência, né? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que reconhecer nossas emoções, sejam elas quais sejam. Ah, estou sentindo tristeza. Perfeito. Sinal que você está vivo, sinal que você é um ser, sabe, que está experienciando, tá com uma oportunidade diante de si e está triste. Você pode validar isso sem problema nenhum. Só que um dos erros que a gente faz é que a gente tenta suprimir nossas emoções. Ah, eu não posso ficar triste, porque se eu ficar triste, as coisas não vão funcionar, não vai vir alegria. Não. Você não tem que lutar contra nada. Você só precisa aprender a gerenciar suas emoções. Ela veio? Olha para ela. Respeite suas emoções. Agradeça suas emoções. Acolha suas emoções. Acolha suas emoções. E se ela quer se expressar, você pode até deixar ela se expressar. Por exemplo, um ente teu querido morreu. Um exemplo, tá? E aí deu tristeza. Qual o problema de chorar? Nenhum. Chora. Dá vazão àquilo, respeite. A hora que teu íntimo disser, tá bom, agora chega, você vai dizer para ela, emoção, te respeito, te honro. Agora não preciso mais de você. E deixa ir embora. E deixa a emoção da alegria tomar conta de ti. Parece ser um processo utópico? Não é, gente. E na hora que você está passando pelo processo, dá a impressão que é difícil, de que eu não vou conseguir. Mas é um treino. Tudo na vida é treino. Nós conseguimos treinar a nossa mente. Nós conseguimos. E quanto mais a gente treina, mais hábil a gente fica nesse processo. Fica mais fácil. Mas enquanto eu não tentar fazer alguma coisa para mudar isso, ela vai permanecer lá. E tudo aquilo que eu preciso mudar na minha vida, tudo aquilo que eu preciso mudar, que está manifestado, sou eu que tenho que mudar. Sou eu que tenho que lidar com essas emoções. Ninguém de fora pode mudar isso. Estou falando isso para vocês porque eu passei por um processo depressivo, suicida, que foi complicado para mim. Por mais que o Nelson tentasse me agradar, por mais que ele tentasse fazer, me levar para passear, eu não queria. Por mais que ele tentasse me tirar daquele lugar aonde eu me coloquei, ele não conseguia. Porque a única pessoa que pode sair deste lugar é você mesmo. Trabalhando as suas emoções, trabalhando o que você está sentindo, começando a se amar mais, a se aceitar mais, a entender que as coisas que acontecem, nem tudo é culpa sua. Naquela época eu me sentia muito culpada, então eu tive que limpar muito esse sentimento de culpa dentro de mim. Então tudo é uma questão de você ir trabalhando as suas emoções. E quando eu percebi, eu já estava fora dali, daquele estado. E aí, a gente pergunta que a gente faz, então o que fazer? Será que a gente tem alguma coisa prática que a gente possa focar para poder lidar melhor com esses desafios, né? De ser mais resiliente? Então, a gente traz alguns pontos importantes. Primeiro, desenvolver a resiliência, né? A resiliência, conforme eu falei, é essa capacidade de enfrentar as coisas, superar, se adaptar, né? Você ter a mente flexível, você não encarar tanto as coisas com muito peso, olha com mais simplicidade e a solução está aí. Não estou enxergando agora. Tudo bem. Relaxa que daqui a pouco aparece formas de resolver aquilo, de se adaptar melhor, né? Então, a gente tem que procurar desenvolver, né, e cultivar uma mentalidade de crescimento, gente. É acordar de manhã pensando, hoje o meu dia, com certeza, será melhor do que ontem. E sempre é assim.
E não importa o que aconteça durante aquele dia. Ah, aconteceu um problema. Gente, tá melhor que ontem, por quê? Porque veio um novo desafio. É, uma nova oportunidade. Então a gente tem que cultivar essa mentalidade de crescimento, de desenvolvimento. Ela é importante. Outro ponto importante, você ter autocompaixão. Respeite e ame você. Quando você se olha no espelho, o que você sente? Independente de você achar na sua aparência, ah, eu tô feio, tô velho, tô descabelado, eu tô sem cabelo, eu tô com muito cabelo, não importa. A questão é, olhe nos olhos do teu reflexo, olhe lá dentro. O que você vê? Se você ainda não aprendeu a ter esse autorrespeito, talvez seja o primeiro ponto que precisa ser trabalhado. Primeiro ponto a ser cultivado. Autocompaixão. Compaixão significa aceitação sem julgamento. Então é importante essa autoaceitação, essa autocompaixão. Precisamos entender que tudo é para o bem. Nada vem para o mal. A gente costuma dizer que quando a gente tem dificuldades, são pedras que estão no caminho, né? Ah, estou seguindo minha vida, mas eu tenho tanta pedra que aparece para atrapalhar. E a gente tem o hábito de dizer que pedras, elas estão lá para impedir que você chegue a algum lugar, as pedras estão lá para poder atrapalhar você. Ah, é porque fizeram um voodoo para mim, para me atrapalhar, é porque fulano me odeia, fizeram macumba, é fulano que é o karma da minha vida. A gente sempre tem esse hábito, né? De sempre atribuir que uma dificuldade que está lá, ela está para te atrapalhar, para impedir que você exteriorize o teu melhor. Mas eu costumo dizer o seguinte, pedras no caminho, elas servem para que você pare, suba em cima da pedra, numa posição mais alta, você tem uma visão mais ampla de onde você vinha e para onde você quer ir. E você, de repente, pode observar que o caminho que você estava seguindo precisa ser refeito, redirecionado. E como você está em cima da pedra, você consegue perceber que precisa ajustar a tua bússola, A sua rota alguns graus mais para a direita, mais para a esquerda, descer da pedra e e continuar. continuar. Porque quando a gente está no meio da vida aí, acorda de manhã para trabalhar, criança, para quem tem filhos, né? Criança ali de casa, aquela loucura, faz isso, o café da manhã, corre para cá, o trabalho, estou atrasado, e o carro quebrou, e vamos que vamos, e aquela luta toda, né? E alguém liga, te fala de um problema que aconteceu, e a coisa complicou, fulano está doente, eu não sei. Vão surgindo tantas coisas, é como se você tivesse seguindo o teu caminho no meio de uma floresta, né? Vai surgindo tudo, você não enxerga direito para onde você quer chegar. Mas você anda. E você anda, e você anda. Então aprendam a olhar para as dificuldades como redirecionamento do teu destino. Elas estão lá redirecionando você. Isso é cultivar a mentalidade de crescimento. Então tudo é para o bem. Tudo é passageiro, né? Já falamos sobre isso. Precisamos entender que tudo, gente, é passageiro. O problema apareceu? Gente, cedo ou tarde isso termina. Agora, a questão é a seguinte, quanto tempo você vai querer ficar ruminando aquilo? Aí depois, quando você transpassa, você pensa, puxa, perdi parte do tempo da minha vida para ficar ali ruminando aquilo, enquanto eu poderia, mesmo diante da dificuldade, Fazer outras viver, coisas. viver, curtir o que está à tua disposição, sentir alegria. Qual é o sentido da vida? Qual é o prazer da vida se não observar e vivenciar tudo que está à tua volta? Tem outro sentido. O que está diante de ti é para ser vivenciado. Esse é o sentido da vida. Quantas pessoas ficam achando que para ter sentido na vida
Ela tem que ter aquela casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a viagem dos sonhos. Fica na vida lutando, batendo cabeça, né? Deixando de viver. E aí, de repente, ela pode chegar até a conquistar. E aí restou poucos meses para curtir aquilo. Ou porque está muito velho, ou porque em virtude de ficar batendo a cabeça na pedra, está doente, gerou doenças, dificuldades, e por fim não consegue aproveitar aquilo que ela conquistou e buscou. Ou simplesmente porque quando chegou lá, percebeu que não era aquilo que ela queria. Outra coisa que a gente tem dificuldade de lidar com as adversidades, que tem muito a ver com a resiliência. Chega uma pessoa te agredindo. Gente, a agressão do outro é uma briga com ele mesmo. Ele está brigando internamente. Ele só viu você como uma forma de expor para fora a briga interna dele. Então você não tem por que trazer para você o que é do outro. Se você está bem e alguém te agride, você escolhe se vai tomar para si agressão ou não. É uma opção. Nelson, mas isso que você está trazendo é difícil. Sei. Eu tive esse crescimento, né? De muita questão de homem, hombridade. Homem não leva desaforo para casa. Eu tive muito esse tipo de coisa. Então, tudo que chegava, ó, eu tinha que tomar para mim e revidar. Essa semana eu estou vendo na internet um vídeo onde um rapaz está andando com uma filha na rua. Passa um cara e dá um cutucão na menina. Olha feio para trás, ele para no lugar, ainda passa a mão num pedaço de pau, põe embaixo do braço, como quem diz: e aí, tu vai fazer alguma coisa? O rapaz parou, falou com a menina, viu se estava tudo bem, ficou de longe olhando e foi embora. Quem postou o vídeo colocou um comentário que hoje para mim já não faz muito sentido. No comentário dele, ele dizia que era um absurdo aquilo. O cara mexer com a filha dele daquela forma e ele não fazer nada. A pergunta é, por que que ele tem que ir lá e bater no cara? Eu não estou dizendo com isso que você vai agir assim em todas as situações, mas tem situações que você observa que não faz sentido. No vídeo estava claro que aquele cara que fez aquilo tinha desequilíbrio mental e que estava disposto a bater em alguém. E aí esse pai vai lá discutir, de repente na briga, pode até bater nele ou levar uma paulada e gerar um outro problema que vai ter até dificuldade depois de continuar cuidando da filha. Estou dando um exemplo, porque as possibilidades são infinitas. Mas na visão da sociedade, é um absurdo. Tem que revidar, tem que ir lá tirar satisfação, mostrar quem você é. Hoje eu não sei se o exemplo para um filho mais adequado é esse. Eu tenho minhas dúvidas. Né? Se o pai mostrar que ele é macho, que ele bate, que ele arrebenta, também é um bom exemplo. Hoje eu revejo esses conceitos. Porém, não estou aqui para mudar isso, mas pense um pouco nisso. A agressão do outro é uma briga com ele mesmo. E aí a gente traz um outro ponto para a gente também trabalhar, que é o tal do mindfulness. Esse termo é um termo muito utilizado, é um termo em inglês. Ele significa mente presente, mente conectada, né? O mindfulness significa atenção plena. Então, é um conceito que vem lá do budismo, da época de Buda. Buda já trazia esse conceito de você estar presente, de pegar sua mente e focar, tá com ela focada, para não permitir que tudo à volta gere na tua mente aquilo que a gente chama de caos, né? É você aprender a estar focado em alguma coisa e não permitir que essa infinidade de informações, que aliás, conforme estamos passando no mundo, a quantidade de informação está cada vez mais absurda ao nosso redor. Você pega um aparelhinho, não sei se vocês conhecem, tá? Um aparelhinho chamado celular, é coisa nova. O tal do celular ele é complicadíssimo, né? Num sentido e maravilhoso em outros. Então, tudo pode ser um bem ou um mal, dependendo de como você olha para aquilo e utiliza aquilo. Então, a grande chave não está no aparelho, mas está na tua mente, na tua capacidade de discernir aquilo que você
agrega ou não para você, né? Então, esse termo aí, mindfulness, é um termo que está sendo bastante utilizado ultimamente. E aí eu vou trazer algumas questões que vocês podem colocar em prática. Uma delas, para você desenvolver bem a resiliência, é aquilo que a gente chama meditação da atenção plena, né? A meditação da atenção plena, ela é uma espécie de meditação em que você vai, por exemplo, fechar os olhos e tentar direcionar a sua mente para uma única coisa, né? Às vezes eu treino bastante esse tipo de coisa. Na hora de dormir, principalmente. Apaga a luz do quarto e eu tento fazer com que minha mente se silencie. Eu faço com que minha mente pare de ficar bombardeando pensamentos. A grande maioria das pessoas que sofrem de insônia, que demoram para conseguir dormir, é porque a mente dela está bombardeando informações que podem ser as mais variadas. Normalmente, aquilo que incomoda, uma dificuldade ou ruminando alguma coisa que aconteceu, que foi desagradável, ou trazendo do futuro algo que não existe para o presente. Ou do passado. Que é aquilo, não, trazer do futuro é aquilo que a gente chama de pré-ocupação. Você se ocupa previamente. Pré-ocupação é ocupar a mente previamente com algo que você não sabe e que ainda não aconteceu. Preocupação é isso. E aí a mente fica lá, um monte de coisa. É importante a gente trazer aqui a ideia, gente. Eu vou até sair um pouquinho aqui, porque a gente fica com essa tela aqui projetando e não está vendo vocês. Então é importante que a gente entenda que a nossa mente, ela não é você. Você não é a mente. Se você consegue observar o que está na sua mente, o que vem à mente, então você não é a mente. A mente, nós podemos dizer que ela é algo que está para nos ajudar na nossa criação. Então você pode sim exercer um domínio sobre sua mente. Tanto é que se você parar, fechar os olhos e você escolher pensar, por exemplo, numa coisa qualquer, eu vou pensar num tal veículo de tal cor, a tua mente traz isso e cria para você. E qualquer coisa que você escolher pensar, vai estar lá. Agora, quando você relaxa e se entrega para a mente e ela vem lá um monte de coisa, quem está no comando é a mente, não é você. E ficar submisso, ficar entregue àquilo que a mente quer trazer, a mente vai trazer aquilo que você habitualmente pensa. A mente, ela funciona como uma inércia. Se durante o dia você tem um monte de preocupação e relaxa, a mente faz o quê? Ela está na inércia. É como algo que está em movimento, você quer parar, mas aquilo tem uma energia que continua produzindo. Você precisa ter a escolha de parar isso. E isso requer muitas vezes treino, porque não estamos habituados a isso. Então, uma das técnicas que a gente traz aqui como sugestão é essa questão desse tipo de meditação, né? Que é a meditação de atenção plena. Então, você vai trazer a tua atenção para alguma coisa e tentar focar a tua atenção naquilo, tá? E isso você pode fazer através como se fosse uma forma também de meditação. Pode ser também uma meditação guiada, tá? Então, você pode pegar ali um som, uma gravação de algo que seja agradável. Ou se você entrar no YouTube, existem várias músicas para meditação. Saiba escolher. Saiba escolher. Principalmente na hora de dormir, sons que são agradáveis. Por exemplo, existem gravações no YouTube com várias horas de gravação de sons de cachoeira, passarinhos cantando. Isso é excelente para trazer uma paz, uma tranquilidade. E aí você pode, por exemplo, escutar isso e escolher focar tua mente, por exemplo, numa cachoeira. Você pode criar a cachoeira com a tua própria mente. Nelson, eu tenho a minha cachoeira com o lago que ela forma. Toda vez que eu penso na minha cachoeira, a imagem aparece.
Não sei se ela existe. Eu sei que ela existe na minha mente. E esse lugar, eu vou dizer para vocês, ele é muito agradável. Porque é uma cachoeira com água cristalina, forma um lago com água translúcida, onde eu consigo ver as pedras no fundo, né? Em volta tem uma vegetação calma. Na minha cachoeira bate uma brisa muito agradável. Existem passarinhos voando ali. E eu vejo na minha mente toda a forma. Eu estou falando aqui para vocês, e na minha mente está criada cada pedra, cada imagem de planta, de passarinho, eu tenho na minha cachoeira. Eu sei como ela é. Eu sei como a minha cachoeira é em detalhes. E toda vez que eu quero ir para essa cachoeira, eu fecho os olhos e vou para ela. E quando eu estou lá, minha mente serena. E aí eu escolho estar no estado de paz e tranquilidade. Normalmente, eu piso o pé na cachoeira, lá na minha lagoa, eu fico pouco tempo. Sabe por quê? Porque eu apago. Eu apago. A consciência apaga, mas o inconsciente, eu sei que eu dei um bom direcionamento para ele. Então você pode escolher uma meditação guiada, com sons, e aí vai da sua escolha. Fica aqui um ponto interessante. Por exemplo, outra coisa para te trazer para o presente, que é o mindfulness, é respiração consciente. Você simplesmente fecha os olhos e se concentra na tua própria respiração. E fica observando sua respiração. Quando você faz esse processo, você está direcionando a tua mente a ter foco, direcionando ele. Tá? Então, respiração consciente é outra sugestão muito interessante. Outra coisa que aí é importante para o dia a dia, atenção plena nas atividades diárias. Você escolher, diante daquilo que você está fazendo, dar uma atenção, foca a mente para aquilo que você está fazendo. Observe se você tem um hábito, por exemplo, de se perder naquilo que está fazendo. Isso não acontece? Você está fazendo uma coisa, mas não está fazendo mesmo. Ou depois você faz, você para e olha, gente, não era para ter feito dessa forma, como é que eu fiz? Nem percebi. Porque o teu foco não está ali. Você está Agora, a fazendo, mas pergunta é, teu foco está aonde? Ele está em algo que é construtivo? Ele está em algo que é divertido para você? Ou ele está em algo que está gerando dentro de você preocupações, medo, ansiedade, carências? Medo de estar só. Já viu que tem muitas pessoas que têm pavor disso? O medo de ficar sozinho. Vocês sabem por que que as pessoas têm medo da solidão, medo de ficar sozinho? Porque ela, com ela mesma, não é bom. Quando eu estou comigo mesmo, me dá desespero. A companhia não é agradável. Eu preciso de um outro perto de mim. Desculpa eu usar esse termo, mas é por aí que a gente tem que pensar. A companhia comigo mesmo não é agradável. Ora, por que que eu comigo mesmo não me basto? Porque eu comigo mesmo está faltando algo. Porque ainda não reconheci quem sou. Simples assim. Porque a hora que eu reconhecer quem eu sou, acabou, gente. eu vou perceber que O eu outro também. está comigo, que legal. Ele não quer estar mais. Tudo bem. Tudo bem. É um desafio? É. Por que que é desafio? Porque não estamos acostumados. Nós temos uma visão de mundo das coisas equivocada. Olha outra prática interessante. Alimentação consciente. Vocês querem promover saúde no corpo físico de vocês? Começa a fazer uma alimentação consciente. Sentou para se alimentar? A comida que está diante de você, que está disponível, é aquela? Respeite, aceite e procure saborear cada item. Torne cada item algo prazeroso. Eu sempre tive muita dificuldade nisso.
Hoje eu entendo. E aí, quando eu sento para almoçar, às vezes eu olho para o arroz puro. Gente, ele é tão saboroso. E às vezes eu bato um prato de comida primeiro, só de arroz puro, saboreando o arroz. Ou que a minha esposa fez, arroz delicioso, ou que eu mesmo fiz, e eu saboreio só o arroz. Que bom, olha que delícia isso. Ah, agora pega prato de salada. Salada para mim, eu, Nelson, né? Não gosto de pôr vinagre, porque eu gosto de sentir o gosto do alface, o gosto do tomate, do pepino. Por quê? Porque eu procuro estar tendo uma alimentação consciente, focado na alimentação, observando o sabor. Às vezes é desafiador, porque você às vezes senta na mesa, a minha casa, por exemplo, a nossa casa, ela é uma casa muito dinâmica, né? Do momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A gente vai dormir, o movimento continua. Às vezes eu vou dormir, às vezes, meia-noite, meia-noite e meia, mas eu fecho a porta do quarto, porque às vezes o movimento da cozinha tá dinâmico. Às vezes meu filho chegou e tá fazendo comida, tá fritando ovo, tá fazendo hambúrguer, e às vezes chega a namorada, daqui a pouco chega o namorado da minha filha e a coisa tá. Minha neta não dorme, tá de férias agora, então é uma coisa louca. Às vezes eu acordo para ir no banheiro 3 horas da manhã, o movimento ainda não parou. Mas isso eu vejo hoje, eu vejo como algo perfeitamente normal. Eu não me altero. E até agradeço a Deus que eu vivo num mundo onde ele é dinâmico. O que tem de errado nisso? Nada está errado. E quando eu vejo se algo me incomodar, eu falo, pô, o que eu posso aprender com isso? Então fica aqui algumas dicas para vocês aprenderem a desenvolver a resiliência, porque ela é muito importante. Outro ponto de mental que você pode trabalhar é aquilo que a gente chama de escaneamento corporal. Você tem dificuldade de fazer algumas coisas dessa? Você para, o escaneamento corporal você pode fazer a qualquer momento do seu dia. Foi pro banheiro, sentou no vaso, não tem o que fazer, em vez de pegar o celular e ficar lá viajando, preocupado, faz escaneamento corporal. Você fecha os olhos e começa a focar sua mente nas várias partes do seu corpo e observa o que você está sentindo. Sensações físicas. Fica ali focado, observando, sem julgamento e sem nada, apenas observando. Aí você, pensa, você foca sua mente na sua cabeça e observa as sensações. O que você está escutando, o que você está sentindo, os olhos, na respiração, né? Foca sua mente nos seus braços e observa qual a sensação, onde ele está apoiado, o que ele está sentindo. Faz isso com as suas pernas. Se quiser, você pode fracionar. Pensa na coxa direita, foca, né? Na coxa direita, no pé direito, pé esquerdo. Fica ali o tempo que você puder. Eu acho que esse tempo vai ser muito mais bem aproveitado do que, de repente, aproveitar que está no banheiro para estar resolvendo outras coisas. É uma sugestão, tá, gente? Isso tudo é para tirar o foco da sua mente que fica o tempo todo trabalhando. E se a gente começar a parar para observar, ela está o tempo todo trabalhando negativamente. Então, é uma forma de eu parar esse processo. É uma forma de eu começar a sair dessa mente que me leva para onde eu não quero ir. Porque o meu objetivo é outro, eu quero atingir outro patamar. Só que a mente, ela já está tão habituada nesses pensamentos negativos, a não estar consciente, a estar pensando ou no passado ou no futuro, não estar aqui no aqui e agora. Porque onde eu crio o meu futuro? É no aqui e agora. Não é lá no passado e nem lá no futuro, porque o futuro não foi criado ainda. É aquela qualidade de vida, é aquela qualidade daquele momento do agora, que vai criar o meu futuro. Sim, porque nada é construído de uma hora para outra. Nenhum prédio ele é construído. Pronto, hoje tem prédio, amanhã, hoje não tem prédio, amanhã tem prédio. Não. Tijolo a tijolo, pedacinho a pedacinho, cano a cano, grão de areia a grão de areia. Isso leva um tempo e vai sendo construído. Então, se você, ao construir, não coloca os tijolos com qualidade, no final não conseguiu construir. Então, a qualidade está nos detalhes, que a gente constrói a nossa vida, o nosso destino, dia a dia, momento a momento. Então, valorize cada momento
da construção da tua vida. Cada momento que você vive, ele faz parte da construção da tua vida. Se você quer ter uma vida de qualidade, então eleve a qualidade de cada momento. Isso é básico, gente. Isso é básico. Eleve a qualidade de cada momento. E aqui já partindo aqui para uma conclusão, para a gente encerrar, é importante que a gente perceba que todos podem aprender a lidar melhor com as adversidades, né? Essa imagem interessante desta árvore, que ela se desenvolveu, estou numa árvore bem... Mas veja que ela está num penhasco, gente, é só pedra. A semente caiu ali. Tu acha que a semente ficou olhando para baixo dizendo, ai, dei azar? Eu vou me jogar do precipício porque não estou lá no meio do solo junto com as outras árvores? Tu acha que ela não vou desenvolver porque não estou no lugar adequado? Aonde ela está, ela pensou, é aqui é o meu lugar. É aqui que eu me desenvolvo. E apesar da diversidade, está lá, ó, uma árvore interessante. No meio de mais um buraquinho lá, né? E ela cresce. A natureza é assim. Vocês querem um exemplo maior de resiliência do que a própria natureza? Então, cada um de nós podemos, sim, aprender a lidar melhor com as nossas adversidades. Mas esse é um movimento interno de cada um de nós. É uma escolha acima de tudo. Então, se você escolher lidar melhor com as adversidades, você está no primeiro passo. Ah, eu não sei, mas escolha. Escolha lidar melhor com a vida. Que aí os caminhos vão se abrindo. E você vai aprendendo, as lições vão surgindo para que você possa lidar com tudo de forma mais tranquila e mais harmoniosa. Primeiro vem a escolha. Depois as portas se abrem. Então, nós vamos interromper aqui, antes da gente se encerrar, tá? Vocês abram o microfone, façam sugestões, façam perguntas, exponham aí os pontos de vista de vocês. O microfone é aberto, eu quero que vocês abram aí e falem alguma coisa, tá bom? Quem quer falar? Por Estou favor, não... comendo, não posso falar agora. Diga, Hilda, tem alguma sugestão? Quer fazer algum comentário? Alguém não concorda com Não, o que foi falado? Tem algum ponto? concordo, Olha, você falou isso, mas eu não concordo. É válido. né? Alô, Pode falar. expôs, expôs muito bem as nossas brigas diárias, né? Que Uhum. a gente teima em deixar a mente levar a gente, e aí fica preferindo sofrer do que ser feliz, né? Mas ficou bom. Obrigado por tudo. Esse é um ponto importante, viu, Hilda? As coisas vêm na mente e tal, e a gente se sente muito submisso às Isso. situações externas. O que a nossa mente faz é só uma tentativa de validar o que está fora. Hum. E aí é você que escolhe se valida o que está fora ou não. E aí esse é o nosso desafio, é aprender a lidar com essas coisas. Dar a tudo um novo olhar. E às vezes requer que a gente quebre velhos paradigmas, velhos hábitos, porque assim, o que eu venho fazendo até agora é o resultado que eu colho hoje. Se eu quero colher algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. Minha vida é o resultado do que eu venho fazendo no passado. Eu quero um Uhum. futuro diferente, eu preciso agora mudar, fazer coisas diferentes. E o fazer coisas diferentes, ele implica não só na parte externa, não é só na ação, mas principalmente internamente. E mudar hábitos não é uma coisa muito simples. Sim. Requer um treino. Porque é um hábito já, ele já está ali Quero até consolidado. persistência, É né? crença, às vezes. Mas eu não quero mais fazer dessa forma, eu quero mudar, mas eu não consigo. Então, eu tenho uma resistência. Então, tudo isso é um processo que a gente vai aprendendo a soltar. Por isso, o equipamento, nesse momento, eu acho que ele nos auxilia muito nesse sentido, Sim. né? Porque a gente está enviando ondas de informação para que você entre nesse processo de mudança e a gente vai ajudar através das ondas de informação para que você consiga sair dessa resistência.
a resistência da mudança. Eu quero fazer algo diferente, então eu preciso começar a fazer coisas diferentes. Vocês sabem os carros de corrida, de competição de arrancada, né? Competição de arrancada. Eles usam algo chamado nitrogênio. Então, o motor está funcionando, ele tem uma capacidade, eles aceleram aqui, num momento ele pega e abre o nitrogênio. O que faz o nitrogênio? Ele dá um gás, dá um processo que dá um estímulo para o carro correr mais. Vejam essa estimulação de campo quântico como esse nitrogênio. Você está andando, daqui a pouco dá um nitrogênio que dá um empurrão. Mas veja, esse empurrão você precisa estar, ainda continua no volante. Você ainda continua É, direcionando. Ele não vai mudar essa queria direção, falar. está te dando um impulso. E aí cabe a você aproveitar esse impulso, né, essa motivação e causar a transformação que você busca. É isso. Eu quero até hoje assistir um pouquinho da mentoria, né, com o nosso mentor, o Ivan, e ele fala justamente isso, que a modulação, que é o que nós estamos fazendo nesse grupo, a modulação, ela dá o estímulo, mas se as pessoas não se mexerem, nada vai acontecer. Então, a gente tem que esclarecer bem isso, que a gente vai ativando ondas energéticas, mudanças, frequências, transformações, mas a pessoa tem que ter essa consciência. Então, essa live que você fez é assim, agora ativa a consciência da pessoa. A modulação está sendo feita. Ativa a consciência de que a mudança, a transformação depende de nós, para que a gente voe. Então, é desbloqueando essas possibilidades. É bem isso. E mesmo que seja um passinho de cada vez, mesmo Uhum. que seja uma pequena mudança no seu dia a dia, isso já vai fazer uma grande diferença. Porque está sendo Eu quero que estimulado, inclusive. vocês, eu quero que vocês saiam voando, gente. É da noite pro dia, vamos embora. O tempo está correndo, a vida está fluindo, a vida é muito boa, ela é motivante, gente. Vamos embora, vamos embora. A É vida- isso que o mundo espera de cada um de nós, coragem. Vamos meter o pé no acelerador aí, porque os caminhos estão abertos e é isso que nós merecemos. Muita alegria, prosperidade, sucesso em todos os aspectos da vida. É isso que o mundo espera de cada um de vocês. Não fiquem parados pensando que tudo é difícil. Não, gente. O mundo, o campo, ele sempre esteve aberto. Você é que tem que pegar, olhar para frente, ó. Bora, gente. Ah, tá acontecendo isso. Isso é detalhe, isso passa. Vamos pensar de forma bastante otimista, alegre, porque o mundo é otimista. O universo, ele é otimista. O universo, ele é sempre na frequência do crescimento, do desenvolvimento. E é isso que ele fica aguardando de cada um de nós. Bola para frente, gente. Chuta a bola lá para a direção do gol e corre em direção dele. O gol tá feito. É só você correr que tá lá. Tá E bom? às É vezes isso. essa questão da mente, né, que a gente fala que a mente ela fica ali remoendo coisas do passado ou preocupada com coisas do futuro. O que eu fazia para me ajudar a não ficar nessa mente? Ou eu colocava uma música para me cantar, uma música alegre, tá? Cuidado com as músicas que vocês escutam, porque Exato. tem música que em vez de deixar você alegre, vai deixar você mais triste. Então, pegue uma música alegre, que eleve a sua frequência, que eleve a sua vibração. Ou então eu colocava uma meditação, um Ho'oponopono, qualquer coisa que fizesse com que a minha mente estivesse prestando atenção naquilo. Às vezes até lavando louça. Eu colocava um fone de ouvido lavando a louça para que a minha mente não fique trabalhando no negativo. Então, é tudo jeitos que eu fui buscando para, como é que fala? Dibrar. Como é que Driblar a mente. Driblar a Driblar a mente. Isso Dibrar a mesmo. mente. Para enganar ela, né? Para que ela não fique ali naquele processo. Talvez o termo seja enganar, não estou corrigindo, Sim, né? Que é sim. válido. Mas no sentido de você dar um Um direcionamento, né? direcionamento. Não deixar essa inércia que já vinha há tempo continuar. Eu preciso bloquear isso, Preciso né? bloquear. Preciso parar com essa inércia de ficar com esse tipo de pensamento, né? Teve E aí, épocas vamos que eu... falar no termo científico, é criar sinapses neurais. Pronto, Isso. perfeito. Olha, que coisa linda, né? Tecnologia é isso. Outra coisa que eu costumava falar para minha mente: quieta, não quero te ouvir. Fica quieta, eu não quero te ouvir. Cala a boca, Bruno, né? Silêncio, Bruno. Já viram o desenho? Qual é o nome do desenho? Ai, não Tem um lembro. desenho, acho que é da Disney, se eu não me engano, em que o menino ele é um peixe, né? Ele é um
uma sereia, né? É uma família e ele quer viver entre os humanos. E aí ele, quando ele sai da água, ele aparece pernas. Ele começa a interagir com um menino. E esse menino que ele encontra e faz amizade é um menino que mora na rua, ele mora sozinho. Então ele leva ele para ir morar junto em alguns lugares e tal, e vivenciar a vida meia louca. E esse menino, ele ensina uma coisa para ele. É porque ele pergunta, mas pô, você não tem... Não, eu tenho que pensar sempre de forma positiva, alegre. E quando minha mente tenta dizer alguma coisa que não é o que eu quero, eu mando ela ficar quieta. Então ele tinha batizado a mente dele de Bruno, ele chamava a mente de Bruno. E quando vinha alguma coisa que ele não queria, ele dizia: Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Né? Não deixar a mente ir para o lado que ele não queria. Então ele fala: Silêncio, Bruno! Então, pronto, silenciava a mente para ele poder. Olha que legal, que legal. É Quer falar, interessante. Cléia? Oi, quero. Tudo bem, Edicleia, pode falar. Eu fiquei impactada com essa live. Nossa, com tudo que foi falado, eu notei bastante coisa. E eu queria partilhar um momento que eu me emocionei, que é quando tu estava dando o exemplo da pedra. Acho que foi ela, né? Quando, a gente costuma falar que, né, tem uma pedra no nosso caminho. E eu me vi nesse lugar, falei, caraca, quanto tempo eu perdi, que eu me deparei com essa pedra. E eu esperava, aí eu fiquei parada e eu esperava que alguém viesse tirar essa pedra. Uhum. Cara, esse poder que a gente tem na nossa mente, eu já tinha ouvido isso antes. Eu nem tinha noção disso, então eu estava ali na pedra esperando algo acontecer. E aí depois, de algum tempo, eu entendi, falei, cara, o poder está na nossa mente. Então, se Perfeito. está dentro da nossa mente, é a gente que cria as dificuldades e a gente que cria a solução. Exato. Mas eu ainda não tinha acessado todo esse poder. E agora ficou muito claro nessa live. Estou impactada, muito feliz de estar aqui. Legal. Que legal. Isso é bem interessante. Ó, aí você trouxe uma coisa que é interessante a gente observar. Por exemplo, você falou, eu ficava esperando que alguém tirasse a pedra. Nós falamos que a realidade de um é diferente da realidade do outro. E de repente ninguém à tua volta conseguia nem enxergar a pedra. Que a pedra é só você que via, porque é a tua realidade. Então a gente não pode criar essa expectativa que o outro vai resolver. Não. Eu estou vendo uma pedra, então quem tem que tirar a pedra do caminho sou eu. E se eu não estou E eu conseguindo. não vi essa possibilidade, que eu posso É. subir nessa pedra, de lá de cima, né? Vou ter uma Exato. nova visão, uma nova percepção. Entendi. E aí, se Poxa, você olha para a pedra como uma oportunidade, pô, legal. Se não tivesse a pedra, eu não conseguiria subir num ponto mais alto também, né? Então, é tudo da maneira como você vê as coisas. Legal isso, muito bom. E às vezes, quando eu estou passando por uma situação que eu acho que é uma pedra, às vezes eu preciso falar para o outro, eu preciso mostrar, eu preciso pedir ajuda, porque as pessoas não estão vendo que eu estou com essa pedra. é o que eu entendi aqui também. Assim, sozinha eu não tinha tido essa percepção que eu posso subir nessa pedra. E sobre a depressão também, alguns dias atrás, bem recente, não, quer dizer, acho que não chegou a depressão, mas eu sempre fui boa de dormir e não estava conseguindo dormir. Então, eu já tinha entendido ali o poder na mente nesse dia. Aí eu comecei a parar para pensar, falar, por que eu não estou conseguindo dormir? Aí comecei a refletir, comecei a perceber quais eram os pensamentos que estavam na minha mente, que estavam tirando o meu sono. E era a preocupação. Então, minha mente, ela lá no futuro, que não existe, né? Que não Ele existe. não existe. Ele não existe, mas ele pode se formar. Então, não crie, porque assim, tudo se cria antes pelo pensamento, né? Então, eu sempre dou o exemplo do supermercado. Você pensa em fazer umas compras. Aí você pensa, vou comprar azeite. Você já vê o azeite lá na prateleira, eu vou comprar um café, vou comprar. Aí você vai criando a lista de supermercado, você vai lá e aí ela materializa em você. Então, tudo que você fica criando pode vir a acontecer. Você está criando o futuro agora. Alguém pensou em construir um prédio. Aí ele pensa que é assim, tal, vai ser dessa cor. Ele vai criando antes e aí vai acontecendo. Então, por isso que essa Logo, já chegou, né? preocupação é o que cria. Então, por isso que o ideal é ficar criando o Sim, apartamento dos sim. sonhos, né?
O relacionamento do sonho vai criando, 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 ao invés de se preocupar. Show. Alguém mais? Sueli, tem um vídeo seu que você colocou, acho que não sei se é no grupo 1, no grupo 2. Eu vou colocar ele nesse grupo, que ele está falando sobre a procrastinação. E você está fazendo o exercício do FT. Então, eu vou Tá. colocar esse vídeo nesse grupo agora, que assim o pessoal também já pode ir fazendo o exercício, que vai ajudar aquelas pessoas que estão com dificuldade de promover esse movimento de ação, né? De sair da Tá. procrastinação, de sair desse estado onde eu não estou conseguindo me mover, entendeu? Eu acho que está no YouTube, né? Normalmente eu deixava no YouTube, mas se não tiver, tá num dos grupos aí. Tá num dos grupos, eu vou pegar ele. Uhum. Ele é bem legal, aquele. Babi, quer Pronto. falar alguma coisa, Babi? Oi, tô aqui. Quer falar alguma coisa? Eu achei bem interessante a questão do. Só um pouco tímida, vou deixar fechada, tá? A câmera. Tudo bem. Eu achei bem interessante a questão da inicial da gente se ver, se autoavaliar como uma outra pessoa, né? Como uma segunda pessoa para ver de fora. Uhum. Porque isso auxilia muito, principalmente em relacionamento, quando a gente usa o termo de cada um ter o seu ponto de vista. Quando a gente entra na consciência de fazer uma autoavaliação de fora, a gente consegue enxergar e tentar entender o lado do outro. Perfeito. Num Legal. Colocar em exemplo, terceira pessoa. num Isso. exemplo, isso. Num exemplo como vamos juntar assim, envolver o financeiro. Um tem mais receios, o outro é mais mão aberta, e aí para você decidir o que fazer assim, você conseguir associar algumas situações e falar, mas aquilo é uma situação que a pessoa precisa passar para poder evoluir, entendeu? Então, tipo, é bem interessante mesmo. Às vezes você quer aprender, quer controlar um pouco, mas você tem que entender que a pessoa também está passando por uma outra situação que ela tem que evoluir. E você acaba evoluindo junto. Assim, num relacionamento é bem interessante essa terceira, ver assim de fora, como terceira pessoa. Legal. Muito bem. E aí, até trazendo o que a Edicleia, né, falou sobre essa questão de preocupação, eu me lembrei de uma história, só para a gente encerrar aqui, se ninguém mais tiver o que falar. Diz a história que o rapaz estava andando na estrada e o pneu furou. Ele furou e estava sem macaco para trocar o pneu, né? Não tinha step nem tinha macaco. E aí ele ficou pensando, o que que eu faço? O que eu faço? Preciso andar aqui, vou andar pela estrada, ver se eu acho alguém que possa me emprestar um macaco, né? E aí ele ficou andando, 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 e lá de longe ele viu uma luzinha lá embaixo, né? Ele falou, ó, lá deve ter alguém que mora lá, eu chegando lá, eu peço um macaco e venho aqui e troco o pneu, depois eu, com o carro mesmo, né? Aliás, ele tinha step, né? Com o carro mesmo eu vou lá e devolvo o macaco para a pessoa. Ele foi andando, mas ele pensou assim, mas poxa, vou chegar a pé numa casa, ninguém vai me conhecer, será que a pessoa vai me emprestar um macaco? Ficou na dúvida e foi andando, e a mente trabalhando, né? E aí, quando ele começou a ficar mais perto, ele olhou de longe e viu que era uma oficina mecânica. Era uma borracharia, né, na realidade. Uma borracharia, ele falou, pronto, solução feita. Eu pego o macaco emprestado, troco o meu pneu e já levo, trago aqui o macaco e já arrumo o pneu. Mas será que o cara vai me emprestar um macaco? Aí foi andando. Se fosse Aí eu, pensou, emprestaria. se fosse eu acho que não emprestaria um macaco não, porque chega um cara a pé querendo levar meu macaco, eu não sei se eu emprestaria. E ele andando, né, a pé. Daqui a pouco ele pensou, puxa vida, eu tô quase apostando que ele não vai me emprestar esse macaco. Aí ele andando, daqui a pouco ele, olha, eu tenho quase certeza que eu vou chegar ali e vou quebrar a cara, porque ele não vai me emprestar esse macaco. Aí ele andando, andando, pensando. Daqui a pouco ele pensou assim, olha, mas também se ele não me emprestar um macaco, pô, ele vai me causar um prejuízo enorme. O que que eu vou fazer da minha vida se ele não me emprestar um macaco? E ele andando. Daqui a pouco ele pensou assim, pô, também se esse cara não me emprestar um macaco, ele vai ser um cara egoísta. Um cara sem vergonha, porque não vai emprestar um macaco, não vou resolver o meu problema. Eu sou um cara honesto. E começou a brigar mentalmente com ele mesmo. Até que um ponto ele pensou assim, olha, eu tenho certeza que esse cara deve ser um sacana, um egoísta, não vai me emprestar um macaco, eu vou continuar com o meu problema. Pensando.
E aí, quando ele chegou na frente, que o cara olhou cordialmente, olhou para ele, pois não, o que você precisa que eu possa ajudá-lo? Ele já berrou, tu é um cara egoísta, não fale nada, pega o seu macaco, guarda para si mesmo, que eu não quero saber de você. E deu as costas e foi embora. O que a história quer dizer? Que quando a gente vai criando uma história, você vai estar diante de uma coisa que você não sabe. Outro ponto importante, outro ponto importantíssimo. Nós não temos controle de nada. Anotem isso. Nós não temos Sim. controle de nada. Se você pensa que controla alguma coisa, é pura ilusão. Nós não temos controle sobre nada. E se vocês controlam alguém, controla a sua vida, controla o que vai acontecer amanhã, não temos controle de nada, gente. A gente não tem controle nem sobre a nossa vida. Como é que eu posso afirmar que amanhã eu vou estar vivo? Não sei. Eu não tenho controle sobre isso. E às vezes eu faço um planejamento do meu dia todinho. De repente uma coisa acontece e aquilo fica totalmente diferente do que eu já tinha planejado. E você vai se aborrecer, mas por que se aborrecer? Você acha que você tinha controle sobre o teu dia? Você não tem controle. Então relaxa. Aí você fala assim, mas eu não devo planejar? Sim, você vai planejar. É muito bom, é interessante planejar. É interessante você se programar para fazer as coisas. Mas não crie expectativas. O que a vida quer é que você relaxe e viva. Diante de tudo Isso. aquilo que estiver diante de você, faça o teu melhor. Faça com atenção, com carinho, com respeito. Respeite a você principalmente e a tudo que tiver à sua volta. Faça seus planejamentos, faça suas projeções daquilo que você quer para o teu futuro. Sim, é importante, porque se você não projetar, não tiver uma intenção, também não tem, Sonho. tá? Mas a partir do momento que você projeta alguma coisa, deixe a vida ir abrindo os caminhos, mesmo que abram portas estranhas você acha que não tem nada a ver com aquilo, não se preocupe. Ali tem algo para aprender, para que eu possa chegar aonde eu desejo. Era assim que eu pensei uma vez e a vida me mostrou isso. Eu trabalhava eu tinha uma firma, né, uma empresa no Guarujá, eu moro aqui em Santos, e eu atravessava todo dia de balsa, eu fazia manutenções em embarcações pesqueiras. Eu vivia o dia inteiro de macacão, lá de óleo, eu entrava em tudo quanto é barco de pesca, embarcações pesqueiras, fazia manutenção, eu trabalhava com motores marítimos, mecânica pesada. Eu tinha funcionário, e aí aquilo era uma loucura o dia inteiro. Às vezes eu começava a trabalhar às 7 horas da manhã, porque eu não tinha preocupação com o horário de trabalho, às vezes começava às 7 horas da manhã, às vezes dava 10, 11 horas da noite, ou às vezes estava trabalhando. E para mim não tinha sábado, domingo, não tinha feriado, não tinha Natal, Ano Novo, Carnaval, porque eu entendia que eu, como homem, que era o provedor da família, eu tinha que dar o meu melhor e o meu melhor ia dar trabalhando muito. E aí, um dia, momento, eu percebi que aquilo estava sendo muito esforço, não estava dando o retorno que eu queria e eu tive um desejo. Gente, eu tenho maior vontade de não ter que trabalhar mais de macacão, mexer com óleo. E por que não trabalhar de terno, paletó e gravata? Um dia eu tive essa vontade, né? E soltei para o universo isso. Bom, as situações mudou, ali não começou a andar muito certo, as coisas, as portas foram se fechando, eu me vi em certos becos sem saída, e aí normalmente as pessoas na sala dizem, poxa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, e a coisa foi num caminho muito esquisito, e aí eu tive muita dificuldade de olhar para aquilo e ver como desafios a serem aprendidos. Na época, para mim, primeiro que eu não tinha muitos conceitos do que eu estou passando para vocês hoje, e a Simone sabe muito bem disso que eu estou contando. Eu sei que a coisa foi indo, engrigolando, e eu voltei a estudar, e eu meti a cara em alguns cadernos e tal, até que eu acabei prestando um concurso público. Esse concurso público, eu não conseguia me ver dentro de um escritório, né? E naquela época eu não lembrava daquele sonho que eu tinha projetado, e eu não me via no escritório, então fui procurar um concurso público que tivesse alguma coisa a ver comigo. E aí apareceu, era uma vaga em Santos, e era um concurso que eu ia trabalhar, eu tinha que saber dirigir, tinha que mexer com mecânica, eu falei, é a minha praia, eu me empenhei, e depois de alguns anos eu fui chamado para assumir o cargo. Trabalho lá até hoje. E assim que eu assumi o cargo, eu descobri que eu não ia trabalhar com mecânica, não ia dirigir,
o meu trabalho virou puramente um trabalho burocrático, e na época eu estranhei isso, eu falei, bom, eu vou tentar ser o melhor aqui nesse trabalho. E passado um tempo ali, eu vi que meu ritmo de trabalho tinha mudado totalmente, e aí lembrei do que eu tinha desejado há muito tempo atrás, trabalhar num lugar que estivesse longe de óleo e tal, aquela coisa toda. E aí a gente percebe que muitas vezes eu também aprendi que os desafios que surgem é para que você aprenda o que é necessário para poder estar onde você quer. Então, muitas vezes você quer algo, mas ainda não está preparado para aquilo que você quer. E a vida ela vai te preparar. Ela vai te dar condições de aprender o que é necessário para que você possa estar onde você deseja. Então, não veja os desafios como algo ruim, mas como oportunidade de aprendizado, para que você possa criar internamente as condições, o aprendizado, a postura adequada para poder estar onde você deseja. Tá bom, gente? Sim. E aí, então, só para encerrar aqui aquilo que a gente vinha trazendo para vocês, né? Dizer que aquilo que a gente considera como algo impossível é apenas ponto de vista. Se você aprender a tirar o win da frente, tudo é possível. Então lembrem-se sempre, vocês são muito mais do que aquilo que pensam ser. Mas muito mais. Por mais que você pense ser algo lindo, maravilhoso, você é muito mais. Ah, mas eu sou bom, tu é muito mais do que isso. É muito. Nós somos muito mais do que isso, tá bom? Eu quero saber se alguém tem mais alguma colocação. O horário também já foi. Ó, caramba, 1h40 aqui, buzinando no ouvido de vocês. E aí a gente abre aqui mais uma vez, se alguém tiver alguma observação, alguma colocação. Tudo bem, gente? Então, assim, essa semana nós vamos estar reunidos de novo, os 5 terapeutas, fazendo nova modulação, vamos estar fazendo uma nova análise do grupo, fazendo um ajuste na modulação que está sendo feita para vocês. É algo que vocês estão recebendo diariamente, tá? Não é só uma vez por semana, não, é diariamente. Vocês estão recebendo essas ondas informacionais, é uma onda informacional que é para estimular tudo aquilo que vocês buscam, é uma onda de muita luz, muita motivação, alegria, ela está conectada com tudo aquilo que é de mais elevado para que possa realmente estimular vocês a gerarem uma mudança, uma transformação na vida de vocês. O que a gente está convidando aqui é que cada um faça a sua parte também, né? É um processo, porque por mais que alguém fale para você, olhe, do outro lado do rio é lindo e maravilhoso. Você só vai conhecer atravessando o rio. E atravessar o rio ninguém pode fazer por você. Tá bom? Então, o que a gente está dizendo para vocês, estimulando, criando uma ponte para facilitar esse atravessar rio. Então, a ponte está formada aí, mas o movimento de levantar, desejar, caminhar e atravessar a ponte que está sendo formada por todo esse trabalho, cabe a cada um de vocês. E a única coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: espero vocês do outro lado, tá? Podem vir. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado a todos Obrigada por tudo. vocês. Até uma próxima Obrigada, oportunidade. Cris. Obrigado por acompanhar com a gente até aqui. Ah, eu queria uma gentileza de vocês. Antes de encerrar, tá bom? Uma gentileza de vocês. Eu vou colocar aqui um NPS. Eu quero que vocês avaliem, dê uma notinha aí no que foi colocado aqui para vocês. Vai aparecer talvez na tela de vocês aí. Apareceu. Apareceu? Vocês escolhem aí a opção que vocês querem, dá um clique aí no que vocês acham aí, de uma escala de 1 a 5, para nós se atribui ao encontro de hoje. Isso para nós é importante, para a gente fazer uma avaliação, entender se a gente está atendendo as expectativas de vocês. Por favor, não é essa avaliação, ela não vai aparecer quem fez, tá? Ela é só uma avaliação que é números, tá bom? Não vai aparecer quem foi, que nota cada um deu. Eu quero que vocês fiquem à vontade com relação a isso, tá bom? Então, cada um dê a sua avaliação aí, por gentileza. Vou aguardar um pouquinho e a gente encerra logo em seguida, tá bom? Tá. Eu não sou 10. Oi? Não tem Eu não 10, vejo tão 10. Gratidão. Tá, joia. Gente, Obrigada, foi um obrigado. prazer. Valeu. Obrigada. Grande Boa abraço. noite a todos. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade. A gente vai se falando lá no grupo. Obrigado mesmo, Tá tá bom. bom?
Ó, Obrigada, tem uma até coisa mais. falando que não aparecia na tela dela. É, a Não Sueli. apareceu. Sueli. Ué. Sueli, continua com a gente então e eu vou ver aqui por quê. Ou qualquer coisa, eu mando depois lá no WhatsApp, tá Tá, bom? No pessoal. Aí sim, se você quiser, pode avaliar. Eu agradeço a participação de vocês, a gente encerra aqui então, tá bom? tá Gratidão, bom. Obrigado. Também. Boa noite, boa noite. Boa Obrigada noite. por tudo. Tchau.